essa revisão com vocês, pessoal, porque eu vi que teve alguns conflitos, tá? Na hora da solução do problema proposto. Até porque eu utilizei o mesmo problema para as 3 estruturas, modifiquei poucas coisas, tá? Então, o que acontece aqui? Esse problema, ele diz para nós que o usuário, né, ele precisa de um programa onde ele deseja executar uma das opções de um menu. E quais as opções que nós temos, né? Imprimir os números pares dentro do intervalo de 10 a 70, imprimir os números ímpares dentro do intervalo de 70 a 100, imprimir o quadrado dos números de 1 a 50 e calcular a tabuada de um número digitado pelo usuário, de 1 a 10, né? E aí eu dei um exemplo para vocês de tela que vocês poderiam fazer, mas não precisava obrigatoriamente seguir essa tela. E eu pedi uma função, né? Porque o programa vai ser trabalhado a partir de uma função. Então, pedi uma função chamada menu, sem passagem de parâmetros, sem retorno, para imprimir na tela o menu para o usuário, né? Ler a opção desse usuário, fazer a validação da opção escolhida por ele, porque se vocês verificaram aqui, né? Eu tenho a opção de finalizar o menu. Sempre que eu tenho a opção de finalizar o programa, quer dizer o quê, pessoal? Que o programa deve executar até que o usuário digite a opção 0. Enquanto ele não digitar essa opção 0, ou ele vai executar uma das opções do menu, ou ele vai gerar mensagem de erro dizendo que a opção é inválida e solicita uma nova opção. Ele só pode finalizar quando a opção digitada for 0. Então, existe a validação aí. Então, visualizando sempre o menu, você já sabe, opa, tem que fazer uma validação. E o meu programa só pode finalizar quando eu digitar 0, certo? Aí, para cada item do menu, eu solicitei uma função. Por exemplo, eu solicitei uma função para imprimir os números ímpares, né? Os números pares, para imprimir o quadrado dos números, e também solicitei uma função para calcular a tabuada. Então, para cada um deles, eu solicitei uma função. E eu disse para vocês, ó, na função principal main, que é a função executável, vocês devem fazer a chamada das funções e os comandos básicos para a solução do problema proposto. Por que isso, pessoal? Por que eu falei da main? Porque a função main é a função principal dentro do nosso programa, é a função executável, é a função onde, a partir dela, tudo vai acontecer. Se eu não prever na main, não acontece dentro do meu programa, não é executado. Então, por isso, não existe nenhum programa que não tenha essa função executável, essa função principal. Certo, pessoal? Então, vamos à solução proposta pela professora. Então, eu já tenho ela aqui mais ou menos elaborada, para nós não perdermos muito tempo, né? Então, sempre lembrando com vocês, pessoal, todo e qualquer programa em C, ele começa a partir da importação das nossas bibliotecas, porque os nossos comandos, eles só são executados a partir dessas bibliotecas importadas. O que são as bibliotecas, né? As bibliotecas contêm um conjunto de funções que executam determinadas ações, ou seja, eu quero imprimir na tela uma mensagem, eu preciso buscar na biblioteca stdio.h a função referente a esse funcionamento, a essa atividade, ou seja, meu comando printf, ele está implementado lá no stdio.h, e aí ele faz o quê? Ele faz ele executa todas as ações necessárias para jogar na tela do usuário a informação que eu estou enviando, a partir da minha string de controle e da minha lista de argumentos. Então, por isso é essencial a importação dessas bibliotecas. Então, a stdio para os comandos de input e output, entrada e saída de dados, o stdlib.h para trabalharmos com a função system, e a função local, que vai me ajudar a traduzir o meu programa. Se eu não utilizar essa função, pessoal, o que está acontecendo? Eu vou ter que utilizar a tabela ASCII para imprimir os caracteres especiais na tela. E utilizando essa biblioteca, eu posso setar, né, a partir do set locale, eu seto qual é a linguagem que eu estou utilizando, e ele já identifica e trabalha com esses caracteres especiais, tá, pessoal? Então, a partir desse set locale, eu consigo traduzir para o português. Então, todas as bibliotecas são importadas a partir de sustenido include, e eu não posso prever ponto e vírgula após a importação dessas bibliotecas.
Depois eu previ todas as funções que o meu problema pediu. Só que eu, Caroline, resolvi criar uma outra função, que é a função escolha, que depois eu vou mostrar para vocês por que eu usei essa função a mais do que solicitado. Era obrigatório? Não. Eu só utilizei para que eu possa organizar melhor o meu programa, tá, pessoal? Enxergar de forma modular cada item que eu estou fazendo. Então, o que eu estou fazendo aqui nesse espaço? Aqui eu estou criando os protótipos das minhas funções que serão desenvolvidas ao longo do meu programa, tá, pessoal? Então, são protótipos, é uma pré-declaração da função que será desenvolvida. Então, o que eu tenho? Eu tenho a minha função menu, que é uma função que não me retorna nada, ou seja, do tipo void, e ela é uma função que não recebe nada por parâmetros, ou seja, uma função sem retorno e sem passagem de parâmetros. A mesma coisa a função imprimir pares, a função imprimir ímpares, a função imprimir quadrado, a função tabuada e a função escolha. Depois eu tenho, pessoal, um int op. O que é isso? Op é a minha variável que vai receber a opção do usuário. É ela que vai armazenar qual é a escolha do usuário referente ao menu que eu estou mostrando para ele, tá? Essa variável está declarada fora de qualquer função depois dos meus protótipos de funções. Então, ela se caracteriza como uma variável global. O que é uma variável global? É aquela variável que qualquer função dentro do meu programa pode identificar, ou seja, pode visualizar, manipular e alterar. Todo mundo dentro do meu programa tem acesso a essa variável, tá, pessoal? Então, por isso, de forma global. Porque tanto a minha função menu quanto a minha função escolha vão utilizar esta variável. Então, preferi colocar de forma global. Dentro da minha função main, vocês vão notar que ela está bem limpa, ó. A minha função principal main, pessoal, tudo que vai acontecer no programa acontece a partir dela. Então, o que eu fiz na main? Eu só setei, né, o local para traduzir para português a linguagem corrente e chamei a minha função menu. Como a minha função menu, vocês verificaram aqui, ó, é uma função que ela não retorna nada e nem recebe nada por parâmetro, quer dizer que a chamada dela é uma chamada simples. Eu chamo ela pelo nome, abro e fecho parênteses, ponto e vírgula. No momento que eu chamei essa função na main, ela começa a executar a função. E aí vocês vão notar que na main eu previ tudo o que eu precisava. Aí ela vem para cá e começa a executar. Primeiro passo, a função menu, pessoal, ela é para imprimir na tela do usuário as opções dele. Então, o que eu fiz? Eu imprimi lá, ó, programas disponíveis para executar e botei opções. 1, imprimir os números dentro do intervalo de 1 a 70. 2, imprimir os números ímpares. Olha, errei aqui, ó. Os números ímpares dentro do intervalo de 70 a 100. Imprimir o quadrado dos números de 1 a 50. Calcular a tabuada dos números digitados pelo usuário de 1 a 10 e finalizar o programa. E aqui tem um número de cada uma das opções. Agora vamos relembrar esse comando printf, né? O comando printf, ele dispara para a tela a informação, mas o printf eu tenho que prever uma string de controle, seguida ou não de uma lista de argumentos. Como eu só estou imprimindo na tela informações para o usuário, nada que esteja armazenado em memória, eu só tenho a minha string de controle. Então, a string de controle fica delimitada por aspas duplas, pessoal. E tudo que eu prever na string de controle será impresso na tela, tal qual como foi previsto. E aí vocês vão notar que nós temos alguns códigos, né? Contra/N, que é responsável por dar quebra de linha. A quantidade de contra/N que eu prever no printf vai ser a quantidade de linhas que ela vai quebrar. Contra/T, tabulação. A quantidade de contra/T que eu prever vai ser a quantidade de tabulações que ele vai colocar na tela. Então, esse conjunto de instruções, pessoal, tá fazendo o quê? Deixa eu só salvar aqui para vocês verem. Salvar esse programinha. Que eu não salvei ainda. Então, na área de trabalho. Então, esse conjunto de comandos do printf
ele vai exatamente imprimir na tela o menu para o usuário. Vamos esperar ele executar. Ó, ele imprime, então, na tela o menu para o usuário. Perceberam? Então, aquele conjunto de printf gerou essa tela aqui. Então, pessoal, o que, que acontece? Se eu estou pedindo para ele, perguntando qual opção que ele quer executar, quer dizer que ele tem que me inserir um dos valores do menu, certo? Então, o que, que eu faço? Eu tenho que gerar esse ponto de inserção intermitente na tela para indicar ao usuário. Agora é a tua vez de fornecer informação em tecla Enter para que eu possa capturar e continuar a executar o meu programa. E quem é que é o responsável por capturar o valor do mundo externo? É o meu comando de entrada, scanf. O scanf, pessoal, ele sempre busca, né? Ele sempre passa uma string de controle seguida de uma lista de argumentos. Na string de controle, eu vou ter que prever qual o código de controle referente ao tipo primitivo da variável ou da informação que eu estou buscando do mundo externo. Se a minha variável OP foi declarada como int, ó, né? Então é um valor numérico do tipo inteiro. Então eu tenho que chamar dentro da string de controle o código de controle referente a um int que nós vimos lá nas primeiras aulas, que é o %d. Então eu digo, ó, busca lá scanf, captura do teclado um valor do tipo %d, do tipo int, e armazena em um endereçamento de memória, e comercial indica esse endereçamento de memória, referenciado pela variável OP, que foi declarado anteriormente para receber essa informação. Ponto e vírgula. Então, nesse momento, eu tenho o ponto de inserção intermitente na tela do usuário. O usuário digita um valor qualquer, quando ele tecla Enter, ele segue executando, ele armazena esse valor em memória e segue executando o nosso programa. Tranquilo até aqui? Vamos continuar. Dentro dessa função menu, eu continuei fazendo o quê, pessoal? Olhem só. systemcls. Esse comando systemcls, ele vai limpar a tela, né? O que é limpar a tela? Ele vai apagar todo o menu que eu tenho até a digitação da opção e vai seguir o meu programa, certo? Para mostrar as próximas informações. Então, o que acontece, pessoal? Agora eu tenho que validar o valor que o usuário me forneceu referente à opção dele. Então, a informação tem que ser validada. E como que eu faço essa validação? Eu tenho que lembrar o quê? O meu intervalo de valores que eu tenho, vocês podem notar que ele é um valor crescente, né? 1, 2, 3, 4 e 0. O 0 saiu da sequência. Então, o que eu tenho que fazer? Primeiro passo, validar. Então, se a minha opção for menor que 1 ou maior que 4, quer dizer que todos os números menores que 1 fogem do meu menu de opção e todos os valores maiores que 4 fogem da minha opção, exceto 0, que vai ter que ser visto dentro dessa validação, tá, pessoal? Então, o que acontece? Então, pego todos os valores fora do intervalo de 1 a 4, esse pipe aqui está dizendo, ó, basta que uma dessas condições seja verdadeira para obter a verdade, então entrar dentro desse comando condicional, desse if, né? Então, o que acontece? Para eu entrar dentro desse if, eu tenho que ter uma resposta verdadeira, ou seja, um valor diferente de 0 aqui, que seria 1 no caso. Então, digamos que o usuário digitou 9. Ele vai verificar 9 é menor que 1, falso. 9 é maior que 4, verdadeiro. Falso e verdadeiro na tabela verdade do conectivo E ou da tabela OR, nós temos a verdade. Sendo a verdade, ele entra no comando de decisão. Entrou aqui, pessoal, o que vai acontecer? Eu vou testar. Se a opção dele for igual a 0, quer dizer que ele quer finalizar o programa. Então, eu disparo para a tela a partir do printf, programa finalizado. System pause faz o quê? Parada de tela, para que eu possa, então, verificar o resultado, que é essa informação, programa finalizado, que eu imprimi anteriormente. E a função exit, nós vimos lá nas primeiras aulas, lembram? Ele é um comando de desvio incondicional em C, que ele finaliza o nosso programa ao ser executado. Então, independente de onde ele for chamado, ele vai finalizar o nosso programa. E aí eu passo para ele o argumento 1, dizendo que, então, meu programa finalizou de forma correta. Então, vamos testar isso? Olhem só, se a gente for executar e compilar, eu vou digitar, então, a opção 0.
Digitando a opção 0, ele vai testar. 0 é menor que 1, verdadeiro. É maior que 4, falso. Então, verdadeiro e falso da verdadeira, ele tem que entrar aqui. 0 é igual a 0, verdadeiro. Então, tem que mostrar a mensagem de programa finalizado, dar uma parada de tela e finalizar o programa. Vamos lá? Olhem lá. 0. Dei um Enter. Programa finalizado e pressione qualquer tecla para continuar. Finalizou o meu programa. Certo, pessoal? Validei a opção 0. Agora, se o variável AP tiver qualquer outro valor que não seja igual a 0, ele vai vir para o else, porque a condição vai ser falsa. A condição falsa, ele vem para o else e mostra na tela. Opção inválida, digite a opção válida do menu. Dou uma parada de tela, limpo a tela novamente e chamo o menu. Como eu chamo o menu aqui, pessoal, o que eu estou fazendo? Estou fazendo com que a minha função se torne recursiva. Ele vai voltar para o início da função menu e vai executar ela todinha novamente. Então, ele executa ela toda novamente, valida, e assim ele vai, certo? Então, vamos testar essa parte.